Vixe, essa é a parte 2 das piores animações que já foram feitas. Eu adianto pra vocês que não dá pra agradar todo mundo. Eu tenho certeza que muitos vão ficar tristes comigo depois disso, mas eu estou me baseando no site do Rotten Tomatoes pra fazer esse vídeo pra vocês. Esse site é especializado em críticas e eles dão notas pros filmes, então isso é bem interessante de analisar. A primeira parte desse vídeo está aí na descrição e no card que tá aparecendo agora, caso você queira checar outros filmes de animações que não são tão bons assim. Eu admito que, pra mim, essa crítica não faz muito efeito, porque eu gosto muito de animações, então mesmo ela sendo um pouco clichê e sem sal, eu continuo gostando muito delas, porque eu não procuro só enredo bom ou roteiro bom, eu procuro a proposta que o filme traz pra mim, e isso é muito importante na minha opinião. Então agora, sem enrolação, vamos ver as piores animações que já foram feitas, parte 2. Planeta 51. O Lem é um moleque alienígena de 16 anos que vive no planeta Flat. Ele está feliz no seu mundo, totalmente seguro e previsível. É sério, se vocês assistirem, vocês vão ver que o mundo dele é muito previsível. Mas enfim, ele passa o tempo todo sonhando em dirigir o planetário local. Mas um dia, de forma bem inesperada e a milhões de milhas do próprio planeta, o astronauta Charles Chuck Becker aterrissa com a sua espaçonave no quintal da Nira, bem no meio de um churrasco em família que estava acontecendo. E sem conhecer o local, ele desembarca da nave e ele finca a sua bandeira com muita classe. Só que quando ele se vira, ele acaba descobrindo que ali existem muitos habitantes que são verdes do planeta Flat. E esses habitantes estão olhando para ele completamente perplexos, sem entender nada e sem reação. O astronauta acaba entrando em um mero pânico e foge dali, indo para um lugar um pouco mais separado, onde não tinha tanto alienígena, que por acaso é no planetário onde o Lem trabalha. Mas quando o Lem e o Chuck se encontram pela primeira vez, eles vão superando gradativamente o seu medo mútuo e dão início a uma amizade. O Lem acaba concordando em esconder o Chuck do exército do planeta Flat, que tá muito paranoico e está determinado a capturar o alienígena que está no meio deles. Em especial esse general, xerife, esse cara aí. Ele tá convencido que o Chuck está ali para destruir todos eles. Mas tudo que o Chuck quer, na verdade, é chegar até a sua espaçonave antes que ela retorne para a Terra sem ele. O filme teve 22% de aprovação da crítica e 39% de aprovação do público. Eu gosto do final porque ele foi bem divertido pra mim quando eu tinha meus 11 anos. Mas eu reconheço que ele não tem um roteiro muito bom e que tem alguns personagens bem chatos como esse aí. A maioria da crítica reclama falando que ele é uma comédia que não souberam construir direito. Mas como eu disse, quando eu tinha meus 11 anos e até hoje em dia, se eu pegar pra assistir, eu assisto de boas. Mas tem um pessoal mais crítico que não é assim como eu e assiste a animação por simplesmente ser uma animação. Ele gosta de se aprofundar. Então, aí nesse caso eu não posso fazer nada. Mas enfim, o filme teve 22% de aprovação da crítica e 39% de aprovação do público. O que você acha? Dá uma nota pra esse filme aqui nos comentários. Eu já disse pra você que eu não sou feio? Selvagem. Você provavelmente até esqueceu desse filme da Disney. Muitas pessoas falam que ele é uma cópia descarada de Madagascar. E eu não julgo porque o filme parece muito. Mas enfim, o filme conta a história do leão que se chama Sansão e do seu filho que se chama Ryan. Os dois moram em um zoológico em Nova York que, por incrível que pareça e obra do destino, é o mesmo, parece muito com o zoológico de Madagascar. O Ryan fica inspirado pelas histórias da selva que o Sansão conta pra ele e ele acaba ficando super frustrado porque ele não consegue ser selvagem como o pai dele. O Ryan acaba fugindo e o Sansão vai atrás dele junto com seus amigos. O grupo chega até a África, no lugar onde existe um vulcão que está prestes a entrar em erupção. Mas antes disso acontecer, ele tem que contar a verdade pro seu filho. E ele acabou contando mesmo, que ele só foi parar no zoológico porque ele era um leão de circo e porque ele não conseguia rugir direito. Aí ele acabou indo pro zoológico ainda filhote. Nesse filme, tem um dos personagens mais da hora que eu já vi na minha vida.
O Nigel é um dos membros do grupo, e ele é considerado como um tipo de rei por um bando de gnus, porque um bichinho de pelúcia dele acabou acidentalmente caindo de um avião e impediu que um trio de leoas comesse um dos gnus. Bom, aquilo foi muito engraçado, mas enfim. No final, ele recupera o Ryan e os gnus também vão para Nova York junto com eles. A crítica não foi muito boa com esse filme. A aprovação da crítica foi de 19% e a aprovação do público foi de 36%, por ser uma cópia muito forte de Madagascar. Até o roteiro parece muito. As partes que salvam no filme é quando o Nigel aparece, isso é certeza. Mas a grande crítica por trás dessas notas é que o filme parece uma cópia muito forte de Madagascar. O próximo filme é O Bicho Vai Pegar 4. O filme se passa em 2014 e começa com Elliot contando uma história na fogueira sobre a lenda do Wailing, o lobisomem que vive na Floresta Nacional de Timberline. E o Bug, que é todo domesticado, ficou apavorado com a história do Elliot e decide fugir da sua viagem de acampamento de verão anual, até descobrir que o lobisomem não existe. Para ajudar o Bug a superar os seus medos, o Elliot e os seus amigos da floresta se unem para acabar com o medo do Bug e descobrir o mistério do Wailing, o lobisomem. Eu não sei porquê, mas no Rotten não teve críticas a esse filme, mas ele teve 36% da aprovação da audiência. Pesquisando sobre ele na internet, eu consegui encontrar algumas críticas um pouco negativas sobre esse filme. Algumas pessoas não conseguem entender direito porque o filme se passa antes do segundo. Em vista dos outros 3 filmes, esse teve um roteiro muito fraco. Ele não é aquele filme que você fica incomodado em assistir, mas você percebe que não é como o primeiro, até porque houve algumas trocas de dublagem, e se você assistir o primeiro, o segundo e o terceiro, até o segundo, você vai ficar muito incomodado com isso, porque ficou muito estranho. Tá, isso não tem muita coisa a ver com o filme, é um problema que aconteceu com a gente, mas o filme não é muito bom, ele é bem fraco mesmo. Se você pesquisar no Google críticas sobre ele, positivas ou negativas, vão estar muitas pessoas falando mal sobre esse filme, e vão se perguntar como uma franquia tão boa acabou chegando a esse ponto. Certos comportamentos lobisominais indicam claramente a localização dele. Você tá falando sobre onde ele come, onde ele dorme? Onde ele defeca. Tá dando Onda 2. Esse é um daqueles filmes que você provavelmente nem lembra que existia. Mas aí que tá o problema, galera. O filme que a gente conhecia era muito bom. O Cody era um grande fã do surfista Big Z, que tinha falecido há alguns anos, e sempre foi a sua inspiração para se desenvolver dentro do surf. No segundo filme, eles mudaram tudo por completo. Ele é muito fraco, e além disso, ele foi um fracasso até nas bilheterias. Ele nem fala sobre o Big Z no filme, que foi o que deu forças pro Cody no primeiro filme. Lá no Rotten, ele não teve nenhuma porcentagem de críticas, porque não teve impulso, sabe? A galera nem se importou em dar crítica porque o filme é ruim, é muito ruim mesmo. Mas ele teve 46% de aprovação por parte da audiência. Comparado com o primeiro filme, é muito fraco, fraquíssimo. Poderia ser melhor de várias maneiras. Teve muitas pessoas que reclamaram, falando que esperou muito tempo por uma sequência do Tá Dando Onda, e quando chegou, se decepcionou de um nível tão absurdo que vocês não fazem ideia. É por isso que, às vezes, eu não quero que o filme tenha uma continuação por conta da decepção que pode acontecer. Isso acontece muito, não é só com Tá Dando Onda 2. Se bem que eu assisto também de boa, mas muitas pessoas ficaram decepcionadas. E agora o último. Eu não queria ter que colocar esse filme nessa lista porque eu gosto muito dele. Mas o Galinho Chicken Little é um dos piores filmes de animação que já foram feitos. E mano, eu amo esse filme de paixão. Mas enfim, na cidade do Chicken Little, ele toca um sinal do colégio e manda todos correrem por suas vidas. Toda a cidade fica em pânico, e por conta disso, todos acabam se acalmando para perguntar pro galinho o que estava acontecendo. E ele explica que um pedaço do céu tinha caído na cabeça dele quando ele estava perto de uma árvore na praça da cidade. E o pai dele acaba ficando com vergonha e fala que esse pedaço do céu é alguma fruta que caiu da árvore na cabeça dele. Então o galinho acaba virando alvo de piada na cidade, e ele teve
37% de aprovação da crítica e 47% de aprovação da audiência. A maior das críticas desse filme é porque ele foi o primeiro da Disney que foi feito completamente CGI, por isso a animação deixa muito a desejar e o roteiro é bem pobre. Mas como eu disse pra vocês, eu amo esse filme, eu coloco ele nessa lista, mas eu amo de paixão esse filme. Ele é ruim, mas é muito bom, sabe? Todos nós sabemos a minha opinião sobre isso, né? Eu amei todos os filmes que estão nessa lista, incluindo o principal, Galinho Chiquiliro. Quando você é criança, você não liga pra isso, e esses filmes me deixaram alegre enquanto eu assistia. Então pra mim, isso é o que importa de verdade, a minha alegria. Se eu gostei quando era criança, hoje em dia eu posso achar ele tosco, eu posso achar ele bem fraco, mas do mesmo jeito, eu gosto. É difícil de explicar, mas você provavelmente entendeu. E aqui eu deixei os meus últimos 2 vídeos para vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui!